Nesse momento iremos trazer a mensagem. Queria chamar sua atenção, não irei me prolongar muito. A gente tem um café, um café compartilhado daqui a pouquinho, mas peço a ajuda dos irmãos em oração. Fique em oração para que eu possa trazer essa mensagem de Deus para cada um de nós. A visão nossa desde o nosso semear é a visão do discipulado para a vida da igreja. A gente tem colocado aqui a respeito que a missão da igreja é fazer discípulos. Jesus falou sobre isso. Não fazer crentes, discípulos, servos do Senhor. Há uma grande diferença. Chamo sua atenção para uma leitura onde teremos por base a mensagem desta manhã. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14. O serviço de Cristo exige abnegação. O serviço de Cristo, ele exige, há uma exigência para o discípulo, renunciar. O discípulo precisa renunciar. Uma das maiores renúncias, a gente vê o maior exemplo para a gente de renúncia é o próprio Cristo, não é verdade? Ele renunciou tudo por conta de cada um de nós. Veja o verso 25, grandes multidões seguindo a Cristo. Os irmãos podem prestar atenção aqui ao nosso data show aqui, vamos lá? Diz assim a palavra: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se, lhes disse, a igreja... Permanece ainda o 26, permanece. Eu vou ler novamente, presta atenção, gente. Vamos fazer essa leitura. A mensagem começou, mas peço reverência, silêncio possível. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Verso 27, vamos todos juntos? E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A igreja, o qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Toda a igreja comigo? Assim, pois... Obrigado, meu Deus. A exigência do discipulado, ó Deus, nos chama a atenção tão forte, ó Pai. E nos mostra a responsabilidade que o Senhor colocou sobre cada um de nós, ó Pai. Todos que estamos aqui, nesta manhã, deixamos alguma coisa para trás. A casa, ou quem sabe até uma visita, ou algo que queria fazer hoje. E renunciaram, Deus, para estar aqui. O preço do discipulado, Deus, fala de renúncia, de cálculos. Não se entra num discipulado, numa guerra, sem calcular tudo o que iremos encontrar pela frente, ó Pai. Ah, meu Deus, como o ministério dos discípulos eram espinhosos, ó Deus. Falar de espinho, de renúncia, de amar o Senhor sobre todas as coisas.
o amor a ti, ó Deus, maior do que o amor, outros amores, pois foi teu Filho Jesus Cristo quem disse: se alguém vem a mim e não aborrecer o seu pai, mãe, mulher, filhos e irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ah, meu Deus, quando nós lemos os termos do discipulado, nos assusta, ó Deus, porque muitas vezes percebemos, ó Deus, a nossa ainda acomodação de não nos entregarmos completamente ao Senhor. E o maior exemplo, ó Pai, de obediência está no teu Filho, que sendo Deus, ele se fez homem para morrer por cada um de nós, e ainda como homem, ele tornou-se a ser servo, e foi fiel até a morte e morte de cruz. Ah, meu Deus, muitas vezes não queremos tomar nossa cruz para o serviço. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o discipulado. Parece, ó Deus, um tema fácil, mas hoje ali na torre eu estava falando com os irmãos como o preço é alto, ó Pai, quando nós queremos te servir, ó Pai. Quantos empecilhos, quantas dificuldades se levantam, mas Tu és o Deus que quando chama, o Senhor nos capacita, ó Pai, e o Senhor tira também da nossa frente todos os empecilhos, ó Pai, porque a obra é Tua e é para a glória do Teu nome, ó Pai. Ajuda-nos a entender esse mistério do discipulado, em nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Chamo sua atenção sobre esse termo discipulado. Nós estamos trabalhando em hebraico, o significado de discipulado. Eu fui buscar informação no grego, no hebraico, sobre o que vem a ser essa palavra discipulado ou discípulo. Discípulo é aprendiz. O discípulo é aquele que aprende ou está em processo de aprendizagem, aquele que assimila, mas não só aprende, não só assimila, mas é aquele que segue os conselhos do seu mestre, com disciplina, visando aplicar os conhecimentos adquiridos de modo prático e eficiente, em consonância com todo o aprendizado que foi ministrado. Dentro dessa mensagem, apesar de ter ler esse texto do Novo Testamento, eu estou pensando num discípulo e num aluno desse discípulo que me surpreende toda vez que eu leio esse livro. Eu estou falando de Josué. Daqui a pouquinho eu vou tocar alguns tópicos. Presta atenção o que é a visão do discipulado. Aplicar os conhecimentos adquiridos de modo prático e eficiente. Por que será que Jesus formou um grupo de discípulos, ensinando-os 3 anos e meio, e chegou a hora dele ir embora? Agora é com vocês. Agora vocês vão fazer discípulos. Eu fiz esse discípulo, vocês agora têm uma missão também de discipular. Mas todo esse ensino que o discipulador ele vai fazer tem que ser em consonância com o aprendizado que foi ministrado em sua vida. No mundo antigo, os filósofos gregos e os rabinos judeus reuniam em torno de si discípulos. Sócrates, Aristóteles, todos tinham discípulos e seguidores. A gente, quando lê sobre a escola da psicanálise, chamado Freud, não é? Um dos maiores, vamos dizer, psiquiatras, ele tem um seguidor que chamava, um dos seus seguidores, um psiquiatra também europeu, chamado Lacan, Jacques Lacan, que foi um grande seguidor, e ele chamava Lacan o grande freudiano, porque ele seguia os passos. Embora lá na frente houve algumas mudanças de pensamento, mas a ideia continuava. Eu fiquei pensando no discipulado, o que é que nós estamos construindo para a igreja de amanhã, em nossa casa, nossa família, o que é que nós estamos ensinando? Será que nossa casa estamos fazendo discípulos? Ser discípulos é muito mais do que aprender, assimilar, praticar algo mecânico. É muito mais do que isso.
O discipulado implica no estilo de vida, é viver aquilo que aprendeu. Por isso que no Sermão do Monte, talvez um dos maiores sermões, Jesus Cristo, quando ele termina, alguém dizia, ele ensina como quem tem autoridade. Ele tinha autoridade, e não como os escribas, que também eram professores. Quantos professores estão fracassando porque não conseguem formar discípulos? Porque é o tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não tem vida. E Jesus Cristo ensinava diferente dos outros da sua época, num rabino, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E uma pergunta que posso fazer: será que eu tenho autoridade? Nós temos autoridade no que estamos ministrando à frente da casa do Senhor, seja qual for a sua área, temos vida. O discipulado tem uma proposta de ensinar a outro a ser discípulo e praticar, e viver. O verdadeiro discipulado, encontramos nesse capítulo algumas lições preciosas que podemos aprender e colocar em prática, já que a igreja abraçou esse grande desafio de formar discípulos, de olhar realmente a missão da igreja, e portanto, na grande comissão, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O discipulado, meus irmãos, parece que é uma obra incansável, uma obra sem fim. A gente precisa sempre estar ensinando e praticando. Há uma compreensão errada do discipulado, e a gente vê isso muitas vezes no seu enunciado. A parábola da ceia, nesse texto que nós lemos anterior, fala a parábola da grande ceia, está aqui em Lucas. Diz que deve encher a casa, enche a casa. Vocês vão perceber, e a gente vai perceber, que Jesus Cristo viu a multidão, ele olhou aquela multidão, mas ele disse: vocês querem vir após mim, tem que renunciar a si mesmo. Já ouviu o texto? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quantas pessoas são chamadas, mas não vão, não seguem, ou se seguem, são movidos não pelo amor, existe outro interesse para estar ali naquele lugar. E no dia que aquele interesse for tomado, algo que chama a atenção daquele discípulo de Cristo, vai ver que o tempo todo ele só servia a si mesmo, nunca foi a Deus, senão aos seus próprios interesses. E Jesus Cristo, ele falou sobre isso: vocês vêm atrás de mim, não é por conta do pão que perece, não é pela minha palavra, é pelo pão que perece, não é para ouvir a minha voz. E ainda hoje, irmãos, a gente vê nos nossos dias muitas pessoas sendo movidas pelo dinheiro e por outras questões, não pelo amor à obra do Senhor. É lamentável isso, o mundo materialista invadindo as igrejas e os ministérios. Aconteceu algo que eu não sei se posso ter que contar, mas os irmãos vejam isso com temor e tremor. Certa vez fui pregar numa igreja de um colega que convidou-me para trazer uma mensagem. Eu fui, e geralmente nas igrejas, quando convida alguém, não se paga uma pequena oferta para o combustível, alguma coisa. Eu estava com minha esposa quando o pastor chegou e veio e disse: pastor, eu agradeço muito, mas não precisa. Aqui tem combustível suficiente para eu voltar. Ele fez: não é possível isso. Eu não entendi. Ele fez: não é possível. E eu não quis mais indagar porque ele disse isso. Ficou admirado e chegou até a comunicar ao ministério que tinha me convidado, só porque renunciou um pouquinho, nada. Porque parece que muitos, infelizmente, e eu estou dizendo que está errado não, é uma prática normal. E a gente deve ajudar, incentivar os ministérios, mas é muito mais do que isso. O amor à obra de Deus é preciso ter. Então, veja que a casa se encheu, mas não tinha critério algum, era para encher a casa. A grande ceia fala sobre isso, e sem avaliar a seriedade do discipulado, só chamando, vai quem está na rua, nas vielas, eu quero minha casa cheia. Mas o próprio Cristo depois ele vai selecionar, vai ter critérios para servi-lo. Não é de todo jeito, tem critérios.
Há muitas pessoas que Deus dá até habilidade, e tem habilidade, mas não serve muitas vezes a Deus, senão a si mesmo. E Deus conhece cada um de nós, a mim e a você. Tudo é dele, tudo é do Senhor. E parece que a visão do discipulado é uma entrega total, é renunciar, irmãos, o que tem de mais sagrado, família, renunciar pai, mãe, irmão, mulher, não pode ser meu discípulo. Eu me lembro de um colega pastor, quando a gente fazia esse discipulado, ali na sala, lá dos pastores, ali no seminário, passamos 5 anos e um pastor disse assim ao outro, ao facilitador: será que Cristo quis dizer isso mesmo? Que não pode ser discípulo? Não. E Deus olha a cada um de nós. Eu não pode ser meu discípulo. Não é meu discípulo quem não renunciar. Que é isso, irmãos? E às vezes a gente não quer renunciar a nada. A gente está muitas vezes com uma visão muito pequena da missão que Deus confiou a cada um de nós. Vamos falar de discipulado. Discipulado parece até uma coisa repetitiva, mas o discípulo é morte, é renunciar à própria vida. Se não bastasse os amores, em momento nenhum Deus está dizendo, ensinando que devemos deixar de amar nossa família, não, mas o amor a Ele tem que ser em primeiro lugar e maior do que todos os outros amores. Às vezes nós estamos idolatrando alguém que está do nosso lado, é a idolatria. E você vai perceber um dia que Deus pode mostrar isso. Quem te sustenta é Deus, é Ele que sustenta essa pessoa. E toda a glória é para o Senhor Jesus Cristo, sempre para Ele. E aqui, meus irmãos, há muitos confundindo a graça que a todos convida com liberalismo moral, promovido por um discipulado frouxo, sem compromisso, rasteiro, interesseiro. No texto de Lucas 14, 25, revela que há critério. 14, 25, coloca aí por favor. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse à multidão: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Revela-se que há um critério para quem deseja servir ao Senhor. Outro momento Jesus disse que as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Fala da dimensão do ministério, do discipulado e a seriedade do mesmo. Parece até que Jesus Cristo estava com má vontade que as pessoas seguiam. Senhor, eu vou te seguir por onde quer que tu for. Jesus disse: você não, eu lhe conheço. Você está movido por outros interesses. Ele conhece os seus seguidores. Então, meus irmãos, aqui o discipulado é um convite à renúncia. O discipulado de Jesus Cristo, ele é quantitativo, mas também é de qualidade, qualitativo. Ele quer qualidade. Não apenas quantidade, entusiasmo, mas também no discipulado tem que haver seriedade de propósito e uma consciência da vocação. Deus chamou, você é um chamado por Deus. Deus tem um projeto na tua vida e Ele quer cumprir o que Ele preparou para mim e para você. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Quais condições para o discipulado? Daqui a pouco eu vou me voltar para Josué, e é uma das figuras que me impressiona muito, porque ele se entregou completamente. Parece até que um discípulo determinado como Josué não experimentou derrota. E eu vou dizer a você, experimentou derrotas, mas Deus mandou ele levantar-se e seguir em frente. Jesus tem que ser o maior amor. Você pode repetir comigo isso? Jesus tem que ser o maior amor. Eu amo muito você, mas eu amo muito mais a Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. O novo mandamento, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Mateus 10, 37. Pode colocar aí, é bom a gente conferindo alguns textos. Muitos deixam discipulados por causa de ligações afetivas. O namoro acabou,
eu não vou mais para aquela igreja, eu não vou mais ali, acaba mesmo. E às vezes, irmãos, isso acontece nos nossos dias. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. E eu digo aos irmãos que não é fácil uma compreensão desse chamado para o discipulado. Muito difícil, muito difícil. Jesus não manda deixar de amar, não, mas ele diz que ele tem que estar sobretudo em primeiro lugar, e o amor dele, a relação com Deus, ela é inegociável. Deus acima de tudo sempre, mais do que todas as outras coisas. E eu encontro isso nos termos do discipulado, o amor a Deus, a sua obra. E às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo que a gente não tem mais a visão da obra do Senhor. Eu fico muito impressionado quando eu vejo irmãos aqui na nossa igreja, no nosso ministério, tenho escutado em outro lugar: ah, pastor, eu quero um emprego, mas eu não posso ter um emprego que impeça o trabalhar na obra do Senhor. E hoje em dia está tão difícil isso, porque eu quero encontrar tempo para estar na igreja, eu quero encontrar tempo para estar na escola dominical. Eu fui pregar numa igreja e encontrei um pastor lá, não estou de jeito nenhum desmerecendo nem desqualificando a sua visão. Quando ele perguntou se eu aposentei, sim, eu disse: você? Me aposentei, mas eu tenho que continuar trabalhando. E é difícil renunciar mesmo, porque na autarquia onde trabalhamos, você pode trabalhar ainda até 70 anos. Mas você pode dizer: não quero, tem que assinar termos, compromisso. Não quer, então assina aqui. Depois de um mês volta de novo: você não quer mesmo não? Assina aqui. E finalmente você está afastado. E não é fácil se desligar, mas você precisa ter um propósito com Deus. O morrer diário deve ser o estilo de vida do discípulo. Versículo 27 fala justamente sobre isso, lá em Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz é morte, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui, meus irmãos, é a morte do egoísmo. Não é que a gente vai morrer o egoísmo, porque a gente só busca a coisa dos nossos próprios interesses. É priorizar o Senhor perante tudo, inclusive diante de si mesmo. Eu vi uma compreensão, um teólogo falando sobre aquele texto: é melhor serem dois. Eu estava pregando num aniversário e achei interessante, né? Quando ele falava justamente do cair. Quando um cai, o outro levanta. Como é bom ter uma pessoa também com a visão espiritual do teu lado, porque quando não tem carnalidade, a carnalidade reina e acabou. Se não tiver alguém que pense na oração, pense na obra, pense no trabalho. Mas quando crítica, não sai, não passa nada, está tirando, é especialista em criticar. Aí encontra apoio no outro, em vez de assim: vai orar não, cuidado. São os críticos de plantão. Existe tudo isso. Aí aqui, irmãos, quando cai um, o outro não levanta porque também está caído. Mas a Bíblia diz que quando um cai, o outro levanta. Eu estou falando também de família. A gente está no discipulado da família. Ajude seu esposo, ajude sua esposa, ajude seu filho. Você está percebendo que está caído? É hora de ajudar, é hora de orar, é hora de renunciar. A gente também aprende aqui, fala sobre um rei se preparando para uma guerra e a construção do imóvel, de uma casa. Aqui quer significar, houve uma interpretação que eu gostei muito, reflexões sobre esse discipulado. É um alto investimento, discipulado. Viver a vida cristã é como construir uma torre, só termina no fim, tem que ter um plano, um projeto, não se vende de todo jeito. Por isso que Jesus Cristo falou de critério: quem quiser tem que pensar no que está abraçando, porque haverá renúncia. Muitos abandonam logo do início, não suportam, não aguentam, não querem, ou priorizam outras coisas e não querem seguir a Cristo. Olha, irmãos,
É uma guerra que nós vivemos, uma guerra. Hoje eu vinha falando com Marisa, quando a gente vinha, aconteceu algumas coisas. Meu Deus, que guerra é essa? É uma guerra na qual só se entra, agora entra consciente, agora entra para vencer, a igreja vence. Eu posso ouvir um amém, irmãos? O barco pode ser lançado, açoitado pelas águas, mas Jesus vai acalmar esse barco, esse mar, e vai dar vitória, a gente segue. Ah, aqui só tem discípulo, não entra, não vai balançar. Não vai balançar? Ah, você não teve tempestade não? Aqui não é nenhuma profecia amarga para você, não. Aguarde tempestade, minha filha, vai vir. E quando ela vier, é bom estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo quando a luta se levantar. Pergunta a algumas famílias que estão passando por lutas e lutas e lutas. Pergunta se em algum momento eles previam isso. Mas vem e muda toda a rotina da casa e da família. É uma guerra no qual só se entra quem está consciente da dificuldade. O discipulado é uma guerra contra os principados e contra a carne. É necessário estar preparado para a batalha. Quinta-feira passada a gente se reuniu aqui de lado, antes do evangelismo, à noite. E eu disse para os irmãos, todo mundo animado, literatura, compramos tal, vamos para a praça, vamos lá. O pastor está aqui, vai pregar, já tem um caixa, já tem um microfone, vamos lá. Eu sempre... Vocês têm ideia de para onde a gente está indo? Aqui, pastor, pertinho. É rápido. A gente está indo para uma guerra. É uma batalha que a gente vai enfrentar daqui a pouquinho ali. Aí não sei se a gente já parece ter palavras repetidas, sempre parece que perde o sentido quando a gente está dizendo que é uma luta. Servir a Deus não se serve de todo jeito. Hoje eu escutei o pastor Eliseu quando ele dizia assim, um pastor eu gosto muito de ouvir. Ele disse que quando o ministério é fácil, está tudo bem, não é chamado isso não. O chamado tem dificuldade. O chamado todo dia você pensar uma coisa, eu vou deixar isso aqui, o que é que eu estou ganhando com isso? Dá vontade de ir embora. Mas quem é chamado fica. Deus sustenta quem é chamado. O outro vê lá, não, ali eu ganho melhor e vou investir melhor. Ficar aqui fazendo o quê? Ou não tem isso? Tem. Aí o evangelista disse assim, então vamos orar, pastor, vamos orar, vamos cantar mais um hino. A gente foi, começou, tal, colocamos o caixa e começou a mensagem, começamos a cantar alguns hinos. Aí de repente os irmãos se espalharam na praça, quem estava caminhando. E um dos irmãos, irmão Marcos está aqui comigo. Está ali ele, o evangelista Marcos. Não sei se alguém estava com você na hora. Outro evangelista, parece que tem outro. Foi evangelizar uma moça, uma jovem. Sabe o que aconteceu? Ela perdeu o sentido e desmaiou, caiu. Puf! Desacordada. E agora? Chama o SAMU, ligaram e a moça lá caída. Aí tem alguém de longe, olhou, fez. E agora? O que é que vocês vão fazer? A gente canta muito aquele hino, bem de manhã, embora o céu sereno, parece um domingo calmo, anunciar, mas eu vou dizer uma coisa a você, vigia e ora. Um temporal pode aparecer a qualquer momento, sem a gente esperar. E eles começaram a orar. A menina se levantou, a jovem. Vamos ali, o pastor está pregando. Trouxeram ela, sentaram no banco. Ela começou a ouvir a mensagem. Entregou-se a Cristo, levantou suas mãos. A gente não sabe. Ela ouviu a mensagem de Deus. E outra pessoa também. O discipulado é experiência, irmãos, com Deus. Já vou terminar, a hora passa, né? A palavra-chave do discipulado é a renúncia. Renunciar para servir. Só se permanece no cristianismo se houver renúncia. Se houver renúncia. A renúncia é o fator de vitória na vida cristã. Verso 33, capítulo 14. Quando se renuncia, adquire-se meios para construir torre. Criam-se recursos para vencer batalhas e guerra. Agora tem que renunciar e tem que planejar. Não é de todo jeito. Aí aqui ele conta uma experiência. Diz o seguinte, eu queria que você prestasse atenção nessa experiência e a gente vai fazer uma oração concluindo. Conheci no Amazonas um homem respeitado pelo seu ministério. Aqui fala de um missionário que foi para a Amazônia.
Foi para o interior da Amazonas. Seu nome é Frederico O. Este homem saiu da sua terra, ele é recém-casado, tinha acabado de casar. E foi pregar lá naquele interior, sem saber uma palavra em português, nenhuma. Ele e a esposa dele, Deus colocou no coração. E diz mais que sem dinheiro e sem conhecer ninguém, ele tinha um chamado de Deus. E ele foi para aquele lugar. Ele e a sua esposa chegaram ao Brasil. Semanas depois, quando já estava na Amazonas, sua esposa ficou doente, gravemente enferma e morreu. E ele, recém-casado, ficou viúvo. Não esperava isso. Esperava que ela ficasse com ele até o final, bem velhinhos. Morreu. Frederico enterrou a sua amada esposa com muitas lágrimas e muita dor, contudo sabendo que tinha feito uma decisão certa. Eles dois oraram, e ele tendo a certeza que tinha um chamado, eles não desistiram. Anos depois, agora totalmente ambientado, com um ministério próspero, e agora com a esposa e filhos brasileiros, que ele casou novamente com outra missionária, Frederico certificou-se de que teve de haver renúncia. Ele renunciou, mas a vitória veio completa para a glória de Deus. Irmãos, a gente está cheio de planos, mas quem dá a resposta é Deus. Muitas coisas infelizmente serão interrompidas. Quarta-feira passada eu estava fazendo um casamento, uma comemoração de 20 anos, e eu fiquei emocionado quando o pastor contou como foi que ele ficou viúvo. Eu não sabia até então. É muito longa essa história, um dia ele vai chegar aqui e vai contar. Ficou viúvo aos 40 anos. Hoje está lá no ministério. E eu queria dizer aos irmãos que quando a gente toma uma decisão, como o discípulo Josué, essa mensagem vai ficar para outro momento. A gente vai dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. Vocês é que escolhem que vão servir. Vamos ficar de pé. Mas eu queria dizer que Josué, ele foi rejeitado no começo do seu ministério. Todo mundo queria Moisés, mas ele foi rejeitado. E Deus falou com ele: olha, santifica o povo, que eu vou te mostrar. Hoje começarei a te engrandecer perante os olhos dos filhos de Israel, para que todo mundo saiba que assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Quem faz você ser o líder que você é, não pense que é teus talentos, não, é a graça de Deus. E Deus pode levantar outro discípulo que Ele levanta, tão dedicado quanto ele. E Deus disse: eu vou estar contigo. E aqui, meus irmãos, a gente sabe que Josué, no final da sua chamada, ele reuniu todo o povo no altar, e ele disse assim ao povo, exortou o povo a obedecer a Deus. O discípulo, antes de tudo, tem que ser alguém obediente ao Senhor. Renunciou muita coisa, e ele se despede, renova a aliança, e ele diz: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Você pode repetir comigo? Eu e a minha casa. Se o diácono Abisaí estivesse vivo aqui hoje, eu chamaria ele aqui, minha mãe. O que foi que ele passou? E qualquer pai passa na criação dos seus filhos. Pode ser 1 ou pode ser 10. Tem que renunciar muito. Não é fácil não. Eu criei 3. Estão criados. Não é fácil. Filho é um investimento a longo prazo. A gente sabe que sempre vai ser filho. É um investimento a longo prazo. Um colega meu começou a fazer cálculo quanto é que gastava para mim chegar até 10 anos estudando e dando comer tudo. Ele fez: eu desisti, não quero mais filho não. Calculando tudo, sem saber. Quem dá o suporte é Deus. Não é a tua mixaria que tu ajuntou no banco não. É Deus quem sustenta. Eu não estou dizendo que a gente não deve planejar não, planeje. Mas saiba, quem dá é o Senhor. E Ele dá a condição. Se meu pai tivesse aqui, ele diria: eu criei os 10. E criou mesmo. É Deus quem sustenta a tua família. Nem pense que é a tua sabedoria, teus cálculos. Calcula aqui. Pode calcular e continua. Mas quem dá a vitória é Deus. A minha e a tua família. E eu concordo com Josué e digo: eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Chama o pastor Abisaí aqui à frente. Tem sido um discípulo. E Deus tem sustentado a vida dele. Desde o começo aqui conosco. Não me abandone. Permaneça aqui do meu lado. Porque Paulo disse: muitos me abandonaram. Você procura e não acha mais. Não foi falta de ensino, não. Porque decidiram isso. E a gente continua fazendo a obra. Pastor Abisé, vamos orar. Oremos. Senhor, nosso coração está grato pela manhã que o Senhor tem nos concedido, pelo culto, por tudo que o Espírito Santo ministrou nesta manhã, pelas decisões que foram tomadas, as orientações, os conselhos que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Senhor, tem misericórdia de cada família, Jesus. Ajuda-nos a sermos uma família de discípulos, Senhor, aprendendo a renunciar, mas sobretudo, primeiro, aprendendo o que é amar, Jesus. Amém. Aprendendo a amar a Ti como nosso único e suficiente Salvador, amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa habilidade, com toda a nossa capacidade. É isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera da minha esposa, é isso que o Senhor espera da Heloísa, é isso que o Senhor espera desta igreja, Jesus, de toda a liderança, que nós Te amemos, Senhor, com todo o nosso ser, Senhor. Assim nós vamos entender o que é ser um discípulo e aprender a renunciar, Jesus. Obrigado pela vida do pastor, obrigado pela vida da sua família. Senhor, nós Te agradecemos por cada parceiro, por cada irmão que trouxeram com alegria, daqui a pouco aquele banquete, amém, a mesa, Jesus, da graça. Muito obrigado, Senhor, por sermos uma igreja viva, por sermos uma igreja que temos procurado buscar andar em unidade. Obrigado pelo coral, obrigado pelo amém, ministério, Jesus, de louvor. Obrigado, Senhor, pelas equipes de transmissão, obrigado, pela equipe, Senhor, de mídia. Amém. Te agradecemos, Jesus, pela vida de Luana e Cacilda ali, Senhor, junto com toda a equipe de surdos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo corpo diaconal. Te agradecemos, Senhor, pelo cuidado que as nossas irmãs tiveram em organizar toda a mesa, que daqui a pouco nós vamos estar juntos, Senhor. Muito obrigado. Isso é ser igreja, Senhor. Nos prepara para o culto de logo mais à noite, em nome de Jesus. Usa o Teu filho, pastor Samuel, os corações que entrarão nesta porta, que seja uma noite de adoração, de salvação, amém, libertação, Jesus, Pai, e leva-nos em paz para os nossos lares, e abençoa a reunião de logo mais com os acampantes, no nome de Jesus, amém, amém. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as duas consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?